e te pedimos, Deus, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por esta oportunidade de mais uma vez estar aqui juntamente com os irmãos desta igreja. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis. Quero agradecer, enquanto você abre aí, quero agradecer aos pastores desta igreja por mais essa oportunidade, Deus continua abençoando a vida do pastor Marcel, da pastora Natália, os demais, que são ajudadores aqui nessa obra, estão de frente. Que Deus possa alcançar a vida de vocês com graça, nesta noite. Aleluia. Quero agradecer também a minha tia Rosa e a Vitória que vieram comigo nessa noite. E glória a Deus, irmãos, que você veio. Glória a Deus que esse tempinho não deixou você ficar em casa. Porque às vezes a vontade é de estar ali quietinho, deitado na nossa cama, pensando que amanhã é um feriado, mas você veio, aleluia. Você pode louvar ao Senhor nessa noite, porque Ele te trouxe aqui. E o Senhor não leva o seu povo em vão a nenhum lugar, muito menos na casa dEle. Tem um propósito de Deus pela sua vida aqui nessa noite. Aleluia. Irmão, Gênesis capítulo 24, eu também louvo a Deus pela vida da Ana, principalmente hoje que é o aniversário dela. A Ana verdadeiramente é uma amiga que Deus me deu, uma companheira da minha mãe também, Então, assim, eu louvo a Deus pela vida da Ana e amo a vida dela, amo a casa dela, e a minha oração é que Deus alcance ela todos os dias e abençoe ela poderosamente. Irmãos, Gênesis capítulo 24, diz assim a palavra do Senhor. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão a seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. O 7. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua semente darei essa terra. Ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para o meu filho. O 13. Eis que estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a que eu disser: abaixa agora o teu cântaro para beber, e beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência a meu senhor. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido. E desceu à fonte e encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: ora, deixe-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse: bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. Agora você
corre comigo lá para o versículo 58. Diz assim: e chamaram Rebeca e disseram-lhe: irás tu com este varão? Ela respondeu: irei. E você senta glorificando o nome do Senhor. Irmãos, desde quando foi me feito o convite, essa palavra ardeu no meu coração. E para a gente entender um pouco, a Bíblia vai nos contar essa história. E a Bíblia vai começar a narrar aqui, no capítulo 24, que Abraão, depois da morte de Sara, ele vai chamar agora o teu servo, o servo mais velho da sua casa. E mais adiante a gente vai entender que é Eliezer. E ele vai dizer assim para aquele servo: traga uma noiva para o meu filho. Em outras traduções, traga uma esposa para o meu filho. E eu não quero esposa para o meu filho de onde eu estou habitando, que era da terra dos cananeus. Abraão já tinha entendido o que Deus queria para Isaac. Abraão tinha entendido que ele agora não poderia cometer o mesmo erro que ele tinha cometido no passado, quando ele vai pegar Agar e colocar Agar na sua cama e se deitar com ela. Abraão entende que os planos do Senhor sempre têm que acontecer em primeiro lugar. E Abraão agora ele vai entender que com Isaac ele precisava seguir aquilo que para ele já tinha sido ordenado da parte de Deus. Então ele vai dizer para Eliezer: vai lá na minha terra, vai lá na minha parentela e busca de lá uma esposa para o meu filho. E aí aquele servo vai dizer para ele: Senhor, mas se não tiver alguma lá que quiser vir comigo? E ele vai dizer assim: se não tiver ninguém, não traga ninguém. Mas eu sei o Deus que eu sirvo, lá tem alguém, aleluia. Lá tem alguém que vai ser conduzido e você entenderá quem será essa pessoa. A Bíblia diz que aquele servo entende o que Abraão está dizendo, ele faz ali o seu juramento. E agora aquele servo, ele vai pegar 10 camelos, ele vai pegar vasos, ele vai encher com ouro, prata, coisas semelhantes, vai colocar dentro do vaso e ele vai seguir agora a viagem para a terra da parentela de Abraão, para a Mesopotâmia. A Bíblia diz que ele pega ali alguns outros servos e ele vai agora de volta lá naquela terra, buscar, aleluia, a esposa de Isaac. Irmãos, e a Bíblia diz que aquele homem, ele vai sendo ordenado por Abraão. E o que eu acho lindo é que a Bíblia não fala, mas quando a gente vai aprofundar e quando a gente vai estudar a palavra, eu aprendi que a distância que Eliezer percorre ali é mais ou menos 800 quilômetros. Não era a pé, aliás, não era de carro, não era de moto, não tinha avião, mas ele faz aquele percurso andando. Ele faz aquele percurso com os camelos. E a Bíblia diz que quando ele chega dentro daquela cidade, ele vê uma fonte, e a Bíblia diz que perto daquela fonte ele vai ajoelhar, e a Bíblia é quem fala que junto com ele faz ajoelhar os camelos também. E quando ele se ajoelha, ele vai fazer prova com Deus e ele vai dizer: Senhor, a mulher que vier na minha direção, pegar água desta fonte, beber e me dar de beber, essa é a mulher, a qual o Senhor tem para Isaac. E eu aprendo nesta noite que tudo que nós devemos fazer em oração. Eliezer, antes de tomar qualquer mulher ali para o teu servo, ele vai orar. E nós precisamos entender nesta noite, irmãos, que a oração, ela ainda continua sendo a base de tudo. A oração ainda continua nos levando em lugares que nós não podemos ir por nós mesmos. A oração, ela ainda continua sendo o acesso entre nós e o céu.
Se a porta está fechada, quando a gente ora, ela abre, porque Deus nos conhece. Quando há uma enfermidade sobre nós e nós dobramos o nosso joelho e nós oramos, o Senhor é o Deus que pode enviar a cura, porque Ele é o Deus que ouve o clamor nosso. O que fizemos aqui antes de passarmos para a palavra, quando ajoelhamos aqui e estávamos aqui de joelho, eu imagino Deus lá do céu olhando e dizendo assim: tem uma igreja que ainda se prostra diante de mim, aleluia. Às vezes para nós costuma ser rotineiro, mas o que você fez aqui, eu quero dizer para você que o céu recebeu, aleluia. E quando o céu recebe uma oração, ei, deixa eu te falar, pode vir um exército de inferno se levantar, o céu ainda continua sendo mais forte, aleluia. Tem um céu que recebe orações, tem um céu que recebe propósito. Tem um céu que recebe prova. Sabe quando a gente faz prova com Deus e a gente pergunta: Senhor, é por esse caminho mesmo? Era isso que o servo estava fazendo. Ei, eu quero dizer para você nessa noite, se tem alguma dúvida pairando aí sobre você, começa a colocar isso diante do Senhor. Começa a dizer: Senhor, me mostra, fala comigo, abre caminhos para mim, Senhor. Não deixa eu colocar a mão onde não é para colocar. Nós precisamos voltar a orar. E o que eu acho lindo, e aqui eu começo a ministrar o que Deus falava no meu coração para falar para a igreja. Abraão chama o servo. Eles têm um plano. E agora esse servo vai andar 800 quilômetros. E lá vem Rebeca, presta atenção nisso. Lá vem Rebeca com um cântaro na mão para buscar e tirar água da fonte. Naquela época era normal meninas, moças fazerem essa atividade, ir até a fonte, pegar água para sustentar a sua casa, para ajudar nos serviços de casa, para ajudar os seus pais com os animais, dar de beber. Ou seja, ela estava fazendo algo para a casa do pai dela. E eu penso comigo, Rebeca acordou naquele dia como um dia qualquer. Rebeca acordou naquele dia pensando assim: pastor, hoje é mais um dia que eu vou colocar meu cântaro no ombro e vou lá na fonte tirar água. Mas eu vim te falar algo. Para Rebeca era um dia comum, mas o céu já tinha um plano de mudança sobre a vida dela. Tinha alguém sendo lembrada no céu. Rebeca estava acordando e estava pensando assim: eu vou buscar água, eu vou trazer água para a casa do meu pai. Mas o céu estava dizendo assim: não, Rebeca, hoje você não volta para casa de qualquer jeito, não. Tem um plano no céu traçado para você, Rebeca. A sua história muda hoje. Talvez você acordou hoje pensando assim: é só mais uma quinta-feira. Talvez você olhou para o cenário que você está vivendo hoje, as dificuldades, e você pensou assim: é só mais um culto. Talvez você olhou para o cenário da sua casa e pensou assim: é só mais um marido, é só mais um filho que está me dando problema, é só mais uma finança que não está conseguindo cobrir todas as coisas dentro da minha casa. Mas o céu veio dizer para você nessa noite: é a quinta-feira que vai mudar a sua história, se você crer, aleluia. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que muitas das vezes quando a gente ora e acontece na nossa vida, a gente pensa assim: aconteceu. Mas irmãos, 800 quilômetros para Eliezer andar, eu fiz os cálculos mais ou menos e dava mais ou menos 30 dias. Catiane, o que você quer dizer com isso? Que tem oração que você fez lá atrás, que o céu já tem ela guardada. Tem oração que você fez há 15 dias atrás, há um mês atrás, há 6 meses atrás, há um ano atrás. Eu quero te dizer que o céu se lembra dessa oração. Aleluia. Rebeca está dizendo assim: eu vou lá buscar água. E o céu está dizendo assim: não, eu vim cumprir outra etapa na sua vida. Existem etapas aqui nessa noite sendo quebradas para Deus começar outras.
Não é só um março de mulheres, voltado para mulheres. Não é só um março que vamos reunir, vamos fazer um culto voltado para as mulheres. Não, nasceu no coração de Deus. Eu quero crer, porque o Espírito Santo falava ao meu coração. Tem mulheres que vai terminar esse mês, aleluia, com vitória. Tem mulheres que vão terminar esse mês transformadas. Sabe o que o diabo quer? Ele quer que a gente fique prostrado, olhando para o cenário e pensando assim, é só mais um dia. É só mais uma noite. Não. Você vai voltar daqui hoje diferente. Você vai voltar daqui hoje pensando assim, não, Deus mudou a minha história. Tinha alguém lembrando de você. Deixa eu te falar, Abraão não sabia que era Rebeca. Eliezer não sabiam que era Rebeca. E nem Rebeca sabia que era ela. Tem coisa que o céu está gerando em seu favor que você nem sabe. Tem coisa grande chegando na sua mão que você nunca nem pensou. Sabe por quê? Porque o meu Deus, a palavra diz que Ele faz infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos. Enquanto você está aí, colocando essa causa diante do altar do Senhor, enquanto você está aí orando, o céu está dizendo assim, eu sou um Deus que faço infinitamente mais. Aleluia. Ele enxerga o que você não enxerga, Ele vê o que você não vê, Ele sabe o que você não sabe, Ele está dizendo assim, aquieta o seu coração, porque tem um céu guerreando em seu favor. Você pode adorar o Senhor nessa noite por isso? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele se aproxima dela e ele pede água para ela. E ela vai dizer assim, eu vou pegar água para o Senhor. Ela se dispõe. Ela se dispõe em atender a necessidade do outro. Ela não sabe quem é aquele homem, mas ela entende com ela mesma, ele está precisando de água. Ela entende, não, eu vou fazer, porque tem alguém aqui com sede. Irmão, quando a gente se dispõe, a gente se coloca na dor do outro. E talvez nós estamos vivendo numa geração que o que a gente menos faz é se colocar na dor do outro. Porque a gente olha para nós, a gente enxerga a nossa necessidade. Mas eu vim nessa noite aprender com Rebeca, que a gente precisa se dispor, e a gente precisa muitas das vezes se colocar na dor do outro. E ela vai dizer assim, eu vou pegar água para você, e eu também vou descer, e eu vou pegar para todos os camelos. Eu vim te dizer que ela fez uma coisa que talvez eu e você nunca faríamos. Porque dar água para beber a um camelo já é difícil. Imagina 10. E a minha Bíblia, a sua Bíblia, ela é verdadeira. Se aqui está dizendo que são 10 camelos, é 10 camelos. E deixa eu te falar, um camelo bebe aproximadamente, se eu não me engano, 100 litros de água. 10 camelos, 1000 litros de água. Catiane, é muito, mas se você estudar sobre eles, você vai saber que eles bebem aproximadamente isso, de 80 a 100 litros de água. E ela está dizendo assim, eu vou descer a fonte, e eu vou trazer água para todos os camelos. Sabe por quê, irmão? Porque quem vai na fonte não tem medo, aleluia, de fazer o que é para ser feito. Quem vive na fonte não tem medo, aleluia, de descer e de pegar água e dar de beber quando é necessário. Fonte nos faz viver o sobrenatural. Ela sabe quem é fonte para ela. Ela sabe que a fonte que ela tem acesso, todos os dias sacia a sede dela. Catiane, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que a fonte está aqui nessa noite. Eu quero dizer que essa fonte é uma água que jorra, a água da vida eterna. Ela está disponível para você. Só que tem gente aqui nessa noite que parou de carregar cântaros.
Porque tem cântaros que ficaram pesados na caminhada, é verdade. O Espírito Santo falava para mim, Catiane, tem mulheres lá, tem homens lá que pararam de carregar o cântaro, porque chega um determinado tempo na nossa vida que os cântaros que a gente carrega ficam pesados. E a gente não aguenta mais. E eu não vim te apontar e dizer assim, é a sua culpa. Quem sou eu? Eu não posso falar isso jamais, mas eu vim dizer para você hoje, volta onde você deixou esse cântaro cair. Volta onde você perdeu esse cântaro, tem água jorrando, aleluia. Tem água viva ainda para você colocar dentro desse cântaro. Trajeto de fonte cansa. Eu fico pensando, quantas das vezes Rebeca saiu da sua casa e ia para aquela fonte, irmãos, era dia de sol, Rebeca estava fazendo o trajeto. Tinha dias que estava chovendo, Rebeca estava fazendo o trajeto. Talvez ela se deparou com pedras no meio do caminho, tropeços, mas ela entendia, eu preciso levar água para minha casa, eu não posso parar, tem alguém lá com sede. O Senhor está olhando para essa igreja hoje, Ele está dizendo assim, volta e pega o cântaro, porque você não vai parar, você não pode parar, tem gente com sede que precisa de você. Aleluia. Tem gente que está sedento, esperando você chegar com o seu cântaro. E Ele sabe os dias de sol e chuva que você enfrentou. Ele sabe o dia que o cântaro pesou no seu ombro. Talvez na trajetória de idas e vindas ninguém viu, ninguém ficou sabendo. Talvez na trajetória de idas e vindas ninguém viu que você se trancou dentro do seu quarto e você gritou e você falou, Jesus me socorre porque eu não estou aguentando mais. E nesse dia talvez você desanimou e você deixou o cântaro de lado. Mas Deus está dizendo assim nessa noite, eu tenho renovo, aleluia. Eu tenho renovo, aleluia. Eu tenho renovo. Você pode levantar a sua mão e receber isso nessa noite. Tem renovo do céu hoje aqui, aleluia. Ninguém vai olhar para você e vai dizer assim, ah lá, deixou o cântaro de lado, desistiu, não caminhou. Eu vim com graça de Deus nessa noite para dizer, eles vão olhar e eles podem até dizer, tá pesado, mas está carregando o cântaro, xaramas. Tá difícil, mas não abriu mão do cântaro. Tá chorando, mas está com cântaro nos ombros. Aleluia. Tá doendo a alma, pastor Marcel, mas o cântaro tá lá. Eu não abro mão dele, porque o cântaro é a água que jorra, a água que me limpa, a água que me renova, a água que traz socorro para mim quando eu preciso. Se disponha nessa noite. Volta a fazer o que você parou, aleluia. Volta a carregar a água que você carregava antes. Volta, é noite de voltar, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, Deus Santo. Outra coisa, outro ponto que eu acho interessante é que ela vai dizer assim, eu vou dar água para esses camelos beber até que saciem a sede deles. Sabe o que o Espírito Santo falava para mim lá em casa quando eu lia esse versículo? O Senhor falava comigo, Catiane, é tempo da igreja começar a fazer e terminar. Ela falou para aquele servo assim, eu só paro de dar água para eles quando eles estiverem sem sede. Talvez quando ela foi pegar água para o primeiro estava fácil. Talvez quando ela desceu e foi pegar para o segundo estava fácil. Mas imagina ela descendo para pegar para o sétimo, para o oitavo, para o nono. Tudo fica mais difícil. Mas o Senhor está dizendo assim, eu vou colocar graça em você e você vai terminar. Você não vai deixar esse projeto pela metade. Ei, o Senhor confiou na sua mão. Essa família o Senhor confiou na sua mão. Esse casamento o Senhor confiou na sua mão. Você não vai abrir mão. Essa profissão, esse sonho,
O Senhor confiou a você e Ele está dizendo assim, você vai terminar. Você vai receber graça do céu para terminar esse projeto. Até que todos bebam da água. Até que todos não tenham sede mais. Você deseja viver isso com Deus? Sabe por que a gente consegue chegar até o final? Porque é só com Ele. Não é pela liderança. Não é porque quem está na frente do trabalho, não é. Porque eles não conseguem nos sustentar para chegar ao final, mas é por causa dele, é por ele, é para ele que você vai conseguir. Aleluia. Existem testemunhos que precisam ser contados, irmãos. E o seu não vai ficar pela metade. O seu não vai ficar pela metade. Eu vim profetizar, você vai terminar, aleluia. Você vai começar e você vai terminar, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei quantas vezes ela desceu para pegar água. Mas a palavra diz que quando a gente desce, ele cresce. Não foi pelas forças dela. Não vai ser pela sua força. Mas vai ser todas as vezes que você descer. Para pegar água na fonte, tem que descer. Para ter intimidade na fonte, tem que descer. Ninguém consegue pegar água na fonte de cabeça erguida, não. O movimento é esse, tem que descer. E Deus ama aqueles que descem. Deus ama aqueles que se prontificam, aleluia, que se prostram. Deus se agrada deles, porque quando a gente se prostra, Deus está olhando para nós e está dizendo assim, agora é eu que vou agir. Quando a gente fica lutando em guerra de braço com Deus, não tem muito que a gente contar, porque Ele não se cansa, mas a gente se cansa. Ah, meu irmão, mas quando a gente desce, quando a gente se prostra, toda vez que a gente desce, o cântaro volta cheio. Toda vez que a gente desce, aleluia, a gente desce vazio, porque cântaro cheio não faz sentido descer. O cântaro tem que estar vazio para ele voltar cheio de água, você está entendendo? Você precisa estar vazio para que a água encha o teu cântaro, aleluia. Eu não sei o que você precisa esvaziar de ti nessa noite, mas se o Espírito Santo está falando aqui é porque tem coisas que precisam ser retiradas de nós. Tem coisas que a gente precisa tirar e é assim. E sempre vai ser assim porque nós estamos sendo moldados todos os dias. Não vai existir um dia que a gente vai abrir os olhos e vai dizer assim, acordei perfeito. Não, nós estamos sendo moldados por Ele. Amém. Aleluia. E a gente vive muito melhor quando a gente reconhece isso. Eu olho para a fonte e eu digo todas as manhãs, eu preciso descer vazio a essa fonte. E eu preciso encher o meu cântaro com a água da vida eterna. Aleluia. Ela vai dizer assim, eu vou dar água. Sabe, irmãos, o que eu acho interessante nessa noite? Que ela vai dar água, sem pedir nada em troca. Rebeca é alguém que está vivendo no anonimato. O céu acha ela, mas ela não sabe que ela ainda já tinha sido encontrada. Ela não sabe que aquele homem estava ali por causa dela. Mas ela tem acesso à fonte. E ela está dizendo que vai dar água para ela, para aqueles camelos e para ele. Deixa eu te contar uma coisa muito óbvia para a nossa geração. E eu vou falar bem no popular para você entender. Não tinha ninguém filmando ela. Não tinha ninguém fazendo stories com ela, dizendo assim, olha aqui, Rebeca está aqui e ela está dando água para os 10 camelos. Não tinha ninguém. Ela sabia que ela ia fazer aquilo e aquilo ia ficar por isso mesmo. No pensamento dela. Ela não ia para a casa dela editar aquele vídeo e contar quantas curtidas ela teve. Ela não ia
ela não tinha noção. Ela não fazia aquilo para saber quantos seguidores ela ia conquistar, não. Mas ela fazia porque ela entendeu o propósito na vida dela. Ela entendeu que quem vai à fonte vive vida de propósito com Deus. Aleluia. E deixa eu te falar, deixa eu te contar um segredo nessa noite. Eu já caminho para encerrar porque as horas não esperam. Mas ela vai dizer assim, quando ela dar água para todos eles, para o camelo, para aquele servo, a Bíblia diz que quando ele acaba de tomar aquela água, ele tira um colar e ele coloca o colar no seu pescoço, uma pulseira no seu braço, e aí a recompensa chega para ela. Sabe, irmãos, às vezes a gente quer fazer as coisas na casa do Senhor, mas a gente olha primeiro para a recompensa. A gente está vivendo numa geração tão difícil que a gente só faz se tiver algo para nós depois. Mas eu vim aprender com Rebeca nessa noite, que ela fez sem saber o que tinha para ela e ela foi recompensada. Você entendeu? Você está entendendo o que Jesus está falando? É noite de você começar a fazer para as recompensas começarem a chegar. Tem gente que anda em círculos porque não foca no que é para fazer, mas foca no status que isso vai gerar. E o Senhor está falando assim, faça no anonimato como ela fez. Sabe o que o Espírito Santo falava ao meu coração, Catiane? É tempo de você voltar a orar por alguém que nem sabe que você está orando. É tempo de você voltar a jejuar por aquele irmão e aquela irmã que já não vai mais na igreja. E às vezes, irmãos, a gente manda mensagem uma ou duas vezes e ainda a gente fala assim, não quer saber de Deus, eu também não quero saber dele. Mas ei, deixa eu te falar, é noite que o Senhor veio falar para nós, volte a fazer no anonimato por alguém que nem vai saber que é você que está fazendo. Aleluia. Quantos começaram a caminhada com você? O Espírito Santo me lembrava isso. Você pode começar a interceder para essa pessoa voltar a caminhar de novo. Você pode nesse final de semana mandar um WhatsApp e falar assim, ei, eu estou com saudade, a igreja está com saudade, você precisa voltar. Talvez o Espírito Santo vai colocar nomes aí na sua mente nessa hora e não pensa que é coisa do acaso, é o Espírito Santo te incomodando e dizendo assim, lute por essa pessoa no anonimato. Lute, porque, irmão, sabe o que é mais difícil? A gente lutar por alguém 1, 2, 3 vezes e a pessoa ser fraca e não conseguir, e a gente acaba ficando com raiva. Mas o Espírito Santo veio nessa noite dizer assim, é tempo de brigar no mundo espiritual, no anonimato. E aí você vai começar a ver situações acontecer que a pessoa não sabe que foi por causa do seu joelho, mas o céu vai deixar você ver, e você vai dizer assim, eu tive parte nisso. Eu tive parte nessa causa, sabe por quê, irmãos? Deus está falando aqui, não precisa do irmão saber, mas precisa de Deus saber, e quando o céu sabe quem é você, tem recompensa. Aleluia. Volta a orar. Volta a orar por aquele que te faz raiva. Volta a orar por aquele que se levanta contra você. É desafiador. Mexe com as nossas emoções. Sabe por quê? Porque é bom a gente ligar para alguém e falar assim, amiga, estou orando por você. Amiga, vamos subir no monte por essa causa. Mas dói quando o Espírito Santo fala assim, ora por quem está falando de você. Ora por quem não quer abençoar seu ministério. Ora por quem fala mal de você pelas costas. E o Espírito Santo veio dizer nessa noite, ora, intercede por esse. Sabe por quê? Porque Eliezer estava atrás da noiva.
Eliezer foi encontro da noiva. Eliezer estava à procura da noiva. Você é noiva. O Espírito Santo está aqui te procurando. Você é noiva. Aleluia. E sabe o que a minha Bíblia diz sobre a igreja do Senhor? Que as portas do inferno não prevalecerão diante da igreja do Senhor. Você é igreja. Toma posse disso nessa noite. Você é noiva. O céu tem mais para você. Aleluia. O céu tem recompensa para você. Aleluia. Para de berganhar com Deus. Senhor, eu só faço se o Senhor fazer para mim. Senhor, eu só oferto se aquela porta abrir. Senhor, eu só vou dar meu dízimo se eu conseguir essa porta. Não, para com isso. Fala assim: Senhor, eu te entrego. Eu não sei cantar, Senhor, mas eu te entrego o meu louvor. Senhor, eu não sei orar, mas eu te entrego 15 minutos de joelho dentro do meu quarto, eu e o Senhor. Senhor, eu não consigo jejuar muito, mas eu te oferto 2 horas do meu dia em favor desta causa. É noite da gente começar a fazer para a recompensa vir. Você é noiva. Para de andar de cabeça baixa, você é noiva. Aleluia, você é noiva. Aleluia, você é noiva. Aleluia. E para mim terminar, a Bíblia diz que depois que acaba tudo ali na beirada da fonte, eles agora vão para a casa dela. E quando eles chegam ali, aquele servo vai contar tudo ali para os seus familiares. Olha, eu vim de uma terra distante, foi o meu Senhor que me enviou. O Deus de Abraão abençoou muito o meu Senhor. E ele vai contar toda a história que eu ministrei para vocês aqui. E aí eles passam aquela noite, aquele homem dorme ali. E quando é no outro dia, quando ele acorda, a família de Rebeca vai olhar para ele e vai dizer assim: olha, é melhor o senhor ir e voltar daqui uns dias. Deixa a Rebeca com a gente mais um pouco. Daqui uns dias ela vai. E ele vai dizer assim: não, isso agora depende de Rebeca. Se ela quiser ficar, ela vai ficar. Mas se ela quiser ir, ela vai. Quando eles chamam Rebeca, olha que linda. Eles vão perguntar para ela: você quer ir ou você quer ficar? E ela vai dizer assim: eu irei. Você está preparado para viver o novo do Senhor? Se Jesus vir aqui nessa noite, olhar para você e falar assim: você está pronto mesmo? Será que a sua resposta vai ser assim: Senhor, eu estou? Porque Rebeca estava pronta. E sabe qual o segredo? Ela vivia com a fonte. Ela tinha acesso à fonte todos os dias. Então quando o novo chega para ela, ela não precisa fazer mais uma campanha de 7 dias. Ela não precisa mais orar de madrugada para confirmar se era aquilo mesmo. Ela disse assim: eu estou pronta, eu vou. Ela estava pronta. E eu sei que tem pessoas aqui que também estão prontos. O Espírito Santo de Deus me fala nessa noite: tem pessoas aqui que já estão prontas para viver um novo, só que já não confiam mais, já não acreditam que isso vai acontecer mais. Afinal, são tantos altos e baixos. Mas eu vim como boca de Deus nessa noite dizer: esteja pronta, porque essa é a noite. Fica de pé comigo. Aleluia. A gente pode terminar louvando? Então vem cá. Aleluia. Coloca a mão no seu coração aí enquanto as meninas se preparam. Repete comigo assim: Senhor, eu estou pronta. Fala mais forte: Senhor, eu estou pronta. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, é noite de você perdoar. Para estar pronto precisa ter perdão de muitas coisas. É
é noite de você dar um passo para trás. Catiane, mas não foi eu que fiz, fizeram comigo. Mas o novo está chegando, esquece isso. Não deixa isso ficar te massacrando mais, não deixa isso ficar judiando da sua mente, é o novo. O novo está aqui nessa noite. O novo está sendo despejado sobre nós nessa noite, aleluia. Dá a mão quem está aí do seu lado. E começa a falar para Jesus enquanto as meninas louvam. Jesus, eu estou pronto. Me ajuda a perdoar nisso. Me ajuda a consertar nisso. Me ajuda a dar um passo para trás nisso. Jesus, pede para Ele nessa noite. Jesus, abre essa porta para mim, porque eu preciso viver o novo. Jesus, visita a minha mente, porque a depressão vai embora nessa noite. A ansiedade vai embora. Aleluia. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Oh, aleluia. De olhos fechados eu oro nesta noite. Senhor, aqui está a tua igreja, Pai, que conhece a verdadeira fonte, que já experimentou a verdadeira fonte. Ah, Senhor, mas tem pessoas aqui nesta noite que precisam pegar os cântaros de volta. Visita
visita, Senhor, agora neste momento. Porque os planos, ó Deus do Senhor, Pai, eles são concretizados. E aqueles que deixaram os cântaros pelo caminho, Senhor, dá força, Pai, para eles terminarem e para eles chegarem até o final, para que haja testemunho na boca dele, para que haja testemunho na boca dela. Jesus, visita essa casa nesta noite. Senhor, visita esse quarto nesta noite. Vai lá, Senhor. Passa lá, Jesus. Visita, Senhor. Vai quebrando correntes. Vai despedaçando todo laço, todo jugo. Espírito de depressão, nós te repreendemos nesta noite. Síndrome do pânico, nós te repreendemos nesta noite. Ansiedade, vai embora em nome de Jesus. Correntes sejam quebradas nesta noite. Ai, decanta, ramá, subcanta, ramachai. A sua mente não será mais perturbada, porque o dono do sono está aqui nessa noite. Você vai deitar e você vai dormir, porque hoje a fonte se revelou a você aqui. Você vai voltar a ter água no seu cântaro, e a sua vida vai saciar outras vidas. A cidade de Miraí vai olhar para você e vai querer um pouco da sua água, porque você vai fazer diferença nesse ambiente que você vive, nesse ambiente que você convive. Deus está indo lá. Ai, xaramá, subcanta, rabachai. Eu sinto a presença do Senhor aqui. E eu sinto o Espírito Santo de Deus guerreando, trabalhando, quebrando jugos, despedaçando jugos. Aleluia. Pelos olhos da fé eu contemplo planos de Satanás sendo quebrados nesta noite. E eu vim declarar: o inferno perdeu. Xaramai, decanta, arabachai. E a igreja venceu mais uma vez. Você já venceu mais uma vez. Você vai sair daqui de cabeça erguida. Você vai sair daqui com seu cântaro cheio. Você vai chegar lá nesse ambiente que estava te oprimindo, e você vai chegar alegre. Você vai chegar cheio da presença do Espírito Santo. E eu vou declarar mais uma vez: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Repete bem alto assim: eu sou igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer. Dá um glória a Deus bem alto e aplauda Jesus nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede. Você pode levantar as suas mãos e cantar isso nessa noite. Eu quero fluir em tuas águas. Cante isso. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber, cante isso mais uma vez. Quero beber do teu rio, Senhor. Quem tá com cântaro, enche o cântaro. Aleluia. Lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Oh, Deus. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Quem tem cântaro, deixa o Senhor encher o seu cântaro. Deixa o Senhor encher o seu cântaro nessa noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está enchendo cântaros, então desça para pegar água.
Louvado seja Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. A Jesus a glória e o louvor eternamente, Pai. Nós te adoramos, pois não há outro Deus além de ti. Muito obrigado, Pai. Você pode aplaudir a Jesus nessa noite? Glória a Deus. Quantos foram abençoados? Diz, graças a Deus. Amém. Deus continue abençoando a vida da Catiane. Obrigado por essa palavra. Tenho certeza que foi de Deus para a nossa vida, para o nosso coração. E Deus sabe exatamente as necessidades de cada um, né? Hoje mesmo conversando com um jovem, e ele se abriu comigo acerca de algo, e eu falei assim: vai orar, meu filho, porque as coisas não acontecem de uma hora para outra. Tem que andar às vezes 800 quilômetros para as coisas acontecerem. Tem que carregar, achar alguém que está com cântaro. E as coisas acontecem no tempo de Deus. Amém? E louvado seja Deus, que Deus confirma a palavra. Deus traz isso para o nosso coração. Amém? Quantos foram edificados pelo Senhor? Meus irmãos, nós, domingo pela manhã, não teremos escola bíblica dominical, amém? Achei que vocês iam dizer assim: domingo pela manhã não teremos escola bíblica dominical. Domingo de Páscoa. Quem achou muito ruim lá na Assembleia vai ter. Amém? Mas a gente, né, libera o domingo de Páscoa justamente para você estar com a sua família. Mas à noite nós estaremos aqui no culto de Páscoa, culto especial de Páscoa. E analisando o texto da Páscoa, Lucas 22, Jesus fala para Pedro e João assim: vai lá e organiza a Páscoa. Mas como é que a gente vai organizar a Páscoa? Aí Jesus fala assim com eles: vocês vão entrar na cidade e tem um homem carregando um cântaro na cabeça. Você segue esse homem e no lugar que ele for, prepara a Páscoa lá naquele lugar, um cenáculo, já está tudo preparado. Aí eu fiquei pensando, viajando na Páscoa e no cântaro. Homem não carregava cântaro, mas quando Deus faz, meu. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, hoje é aniversário de dois irmãos tão abençoados da igreja. Nossa irmã Ana do Moraes, nosso querido Fábio da Tatá. Vem cá em nome de Jesus. Esses irmãos abençoados são dois líderes da igreja, né? São uma bênção. A Soninha foi ontem, né? Quarta-feira. Dona Sueli foi terça-feira. Então vem todo mundo, Soninha. Vem a Dona Sueli. E tem mais gente? Eu não sei, talvez tem mais gente. Nós louvamos ao Senhor pela vida desses irmãos. Tem sido uma bênção na nossa casa, na nossa igreja. E pedimos ao Senhor que continue abençoando a vida deles. Eu gostaria de pedir que você ficasse de pé. E nós vamos orar, abençoando esses irmãos. Pai, eu te louvo, Senhor, pela vida dos seus filhos. Quero te agradecer por mais um ano de vida que os teus servos completam na tua casa. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua bondade, pelo teu favor. A minha oração, ó Pai, é que o Senhor traga a tua bênção sobre a vida do Fábio, sobre a vida da Ana, da Dona Sueli, Senhor, da irmã Sônia. Que seja sobre os teus filhos a tua bênção. Continue a fortalecer, a derramar vida, graça, o poder e o favor do teu Espírito Santo sobre eles. Nós como igreja agradecemos ao Senhor pela obra que o Senhor tem realizado neles e através deles. Assim nós pedimos saúde, nós pedimos a unção, nós pedimos que o Senhor continue a sustentar, que os céus sempre do Senhor estejam abertos sobre eles. Assim oramos, te agradecemos
e te glorificamos no nome de Jesus. E a igreja diz: Deus abençoe. Aplauda o Senhor na vida desses irmãos. O Moraes depois tem um aviso aí que ele quer convidar vocês para a pizzaria. Ou então o Fábio, né? Vai dividir o Fábio e o Moraes a conta. Amém, meus irmãos? Domingo, às 19h30, estaremos aqui, culto especial de Páscoa. Louvado seja Deus. Vamos cultuar o Senhor em nome de Jesus. Faça assim com as suas mãos. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês e com todo o povo que aguarda a ansiosa vinda de Cristo, desde agora e para sempre. E a igreja diz: aplauda ao Senhor. Está encerrado em nome de Jesus. Esconde. Se for, não tem problema, tem que esperar. Meu Deus. Jesus, em tua presença.